Bolsonaro houve, inclusive, assinatura de medidas provisórias e decretos, inclusive com definição de reforma administrativa já emanadas do futuro governo e publicadas com a assinatura do então presidente Michel Temer. Então, esta transição é regulamentada desta forma. As pessoas são indicadas, os indicados têm poderes próprios de funcionários públicos. Mas olha, Cláudio, enquanto aqui a gente estava acompanhando, você sabe que a gente trabalha o tempo inteiro, né? Eu disparei mensagem para vários ministros lá. Vou ler aqui a resposta que me deu o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, que você vê na imagem atrás do presidente. Eu perguntei exatamente o que era, qual era a mensagem. E aí ele responde: não foi de fato reconhecer a derrota. A porta está aberta para eventualmente vir uma irregularidade de eleição e nós podemos atuar. Não podemos perder esta bandeira. Se há algo bom para se tirar disso tudo, se é que é possível, é firmar uma bandeira por eleições transparentes. Por isso, o PR, o presidente da República, no início do discurso diz que os atos em curso agora são fruto da indignação da população pela maneira como foi conduzido o processo eleitoral. Há uma preocupação de não se repetir em termos o que foi em janeiro nos Estados Unidos, onde o movimento desorganizado não gerou nenhum fruto e não se deu a possibilidade aos democratas irem para a justiça pedindo responsabilização de Trump e até a sua irregularidade. Não queremos isso para o JB, Jair Bolsonaro. JB, o presidente Jair Bolsonaro, será um líder da oposição, e isso é verdade, né? Terá tempo para mergulhar as eleições de prefeito, ou seja, investir no prefeito, fazer a base e voltar forte para 2026, por mais que ele não tenha falado nada sobre isso, mas são cogitações factíveis. É preciso que as pessoas pensam no dia seguinte, no after day. Então, é uma explicação aqui do deputado Eduardo Bolsonaro, que, como vocês veem, está ali atrás do presidente, dizendo que ele não reconheceu a derrota, né? Porque existe a possibilidade, segundo ele, né, de se identificar irregularidades e que não se pode também deixar a manifestação ser agressiva a ponto de inviabilizar esta liderança. E aqui na Jovem Pan, neste momento, o Eduardo Bolsonaro já lança, né, o pai Jair Bolsonaro como candidato em 2026. E outro, para você ver como nós estamos na frente, né? Zé, muito obrigado pela apuração em primeira mão desse bastidor, mas eu acho que boa parte do que disse o deputado reeleito de São Paulo, Eduardo Bolsonaro, poderia estar nesse discurso também de uma maneira mais, talvez, formal, mas deixaria tudo muito mais claro. De qualquer forma, você continua agora nessa programação especial, até na discussão dos nossos comentaristas dentro do 3 em 1. O Paulo Matias está chegando agora na programação. Eu me despeço, boa tarde a você, até amanhã. Fique na programação aqui da Jovem Pan News, inclusive com a reprodução agora desse curto, rápido pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Boa tarde a você, até amanhã. Boa noite, boa tarde para você que nos acompanha. São 5 horas da tarde em ponto, o 3 em 1 começa, vocês sabem muito bem, até às 6 horas tem muito debate, muita discussão por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado a Adalberto Piotto pela passada de bola e a gente vai tentar analisar. Sempre fez ao longo do mandato. A gente vai acompanhar agora com o nosso Serrão, Piperno, Constantino, o discurso
tarde. Agora há pouco, há minutos, o presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouquinho, Edu. Então vamos conversar com o nosso time aqui. Já temos o nosso Constantino. Deixa eu dar boa tarde aqui para o Constantino, Serrão, Fábio Pipera, o nosso trio aqui de ferro de 3 em 1. Senhores, ótima tarde. Vamos procurar analisar um pouco esse rápido, breve discurso. Constantino, vamos começar com você. Paulo, boa tarde aos colegas e a todos. Eu achei um bom discurso. O presidente colocou panos quentes, provou que a mídia está há 4 anos inventando um fantasma golpista. Eu ouso dizer, Paulo, que ele se mostrou o mais democrata de todos. Não é qualquer um que tem uma multidão ao seu dispor, disposta a ir para luta, para guerra por ele, e esse presidente derrotado, num processo para lá de suspeito, vai lá e diz assim: olha, nossos métodos são diferentes dos nossos adversários. Nós não fazemos isso. Nós respeitamos as 4 linhas, nós respeitamos o direito de ir e vir. Então, ele fez o que podia, né? Ele falou de forma muito breve, restabeleceu a importância da Constituição e da democracia e pediu, de certa forma, né, para que não impeçam acessos à rodovia e tudo mais, porque isso é importante para o país. Basta ver a decepção da oposição. Tem alguns bolsonaristas mais aguerridos decepcionados também, não resta dúvida. Vão chamá-lo de frouxo. Mas o imitador de Focas e outros petistas também estão chamando ele de frouxo, que queriam ver o circo pegar fogo. Precisavam que o Bolsonaro jogasse lenha na fogueira para justificar 4 anos de narrativa falaciosa, inventando um fantasma. Então, de novo, eu acho que foi bem-vinda a fala do presidente. O Ciro Nogueira, logo em seguida, deixou claro que já existe o projeto de transição, que vão acatar o resultado das urnas, e ele vai se tornar uma voz muito importante na oposição, fortalecendo as trincheiras constitucionais, legais, democráticas, para poder fazer frente a um governo que vai tentar, de todas as formas possíveis, não só colocar o Brasil num retrocesso enorme, como jogar fora das 4 linhas da Constituição, porque essa tem sido a marca registrada da esquerda. Quero chamar a atenção que o mesmo imitador de Foca petista e outros estão chamando de terroristas esses caminhoneiros. Eu tenho muito respeito e muita simpatia por quem está, nesse momento, revoltado, indignado e desesperado, e não vendo muita luz no fim do túnel. Eu discordo dos métodos, deixei isso claro desde o início, mas veja, Paulo, no mínimo é necessário cobrar coerência. A turma que está chamando o caminhoneiro trabalhador, desesperado da forma que aconteceu essa eleição, de terrorista, chama de quê? O MTST, o MST, os Black Blocs, Black Lives Matter, a Antifa e companhia. Um discurso muito rápido, e a gente pode dizer que o presidente da República aceitou o resultado eleitoral? Seria exatamente o presidente Bolsonaro convocar os seus apoiadores que hoje bloqueiam parte do país para ir para casa. O jogo eleitoral acabou. Não há mais desculpa para esse tipo de paralisia do país. E, inclusive, muita gente do setor produtivo já reclama em relação a isso. Hoje, por exemplo, eu ouvi até uma entrevista do líder caminhoneiro Chorão, está fora disso e que lamentou esse movimento
chamando atenção para o fato de que esse movimento é assim estimulado por bolsonaristas de extrema-direita, palavras dele, aliás, que tem todo o interesse tumultuado. Então, a gente espera que nesses próximos 2 meses, um mínimo de civilidade acabe sendo incorporado a esse processo de transição, que, veja, não é um favor do presidente nomear alguém, é lei, é lei. Não é que o presidente pode tomar a iniciativa de nomear o Ciro Nogueira ou quem quer que seja para fazer parte dessa transição negociada. Não, isso é lei. Foi inclusive uma lei regulamentada, uma lei aperfeiçoada em 2002. Quer dizer, então, tá lá tudo certinho, que tá lá estipulado certinho que cada lado tem que fazer, né? O lado que chega nomeia 50 pessoas para essa transição e do lado, aliás, esse grupo terá como líder o ex-governador Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, e o outro lado também nomeia a sua equipe para exatamente fornecer as informações que sejam necessárias. Então, nada do que foi feito até agora a gente pode colocar na conta de um favor ou de algo magnânimo por parte do presidente da República. Não. Ele está cumprindo a lei. Agora, de resto, ele continua muito omisso com esse ambiente de turbulência que a gente está vivendo. Serrão, antes do seu comentário, já que nós temos um pronunciamento extremamente curto, vou pedir para o nosso Edu Novak colocar novamente aqui na programação da Jovem Pan para que a gente possa rever e comentar em seguida. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores. Deus, Pátria, pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Muito bem, como vocês viram, um pronunciamento extremamente breve, objetivo e com essas falas que nós acompanhamos aqui. Serrão, eu quero uma análise sua buscando entender um pouco as consequências desse posicionamento, né? Porque nós até pelo menos há uma hora atrás, pelo menos, tínhamos uma necessidade muito grande de ouvir o pronunciamento do presidente da República. Ele falou, e agora? Saudações, meus amigos, meus amados haters. Hoje, dia de Todos os Santos, amanhã, dia de finados. Datas esquisitas. Ontem foi dia das bruxas. Presidente Bolsonaro, como eu já disse, ele falou o óbvio ululante. Mas faltou o que todo mundo queria ouvir, que ele falasse do óbvio ululante. Todo mundo estava esperando que ele fosse reconhecer o resultado eleitoral. Ele preferiu não fazer isso. Não deve fazer isso, pelo que a gente está vendo até agora. Isso é um erro ou um acerto? Na minha visão, é um erro. Mas na visão dele é um acerto. O que vale? A minha opinião dele, a minha ou a sua? Isso é insignificante. Agora, esse pronunciamento do presidente hoje foi muito mais para dar uma desmobilizada no movimento do
dos caminhoneiros, que poderia sim, esse aí acarretar prejuízos ao país, afetar a economia, mexer com o direito de ir e vir das pessoas, do que qualquer outra coisa, tá? Ficou bem claro que o recado foi esse. Mas o presidente, na mensagem curta e grossa, também aproveitou para reafirmar valores que são valores muito queridos ao seu grupo, ao seu eleitorado, enfim, à direita conservadora brasileira. Só que vem aquela questão. As pessoas esperam de Bolsonaro agora uma definição política do que ele vai fazer. Nosso comentarista político da Jovem Pan, José Maria Trindade, citando aí uma mensagem que recebeu do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, deixou bem claro, deixou a entender que o projeto de Bolsonaro é se preparar para disputar a presidência da República em 2026 e, para isso, ele vai se tornar, assim que deixar o Palácio do Planalto, o líder da oposição ao governo do presidente Lula. Será que dá realmente para isso acontecer? Será que a juristocracia que sacaneou, esculhambou, avacalhou com o governo Bolsonaro vai permitir que ele cumpra esse projeto? Ou algo pode acontecer de ruim ao presidente? Por exemplo, quando interessou ao sistema prender Luiz Inácio Lula da Silva, o sistema foi lá e encontrou todos os elementos da Lava Jato e colocou Lula na cadeia para que ele não tivesse condição de disputar a eleição passada. Isso é fato, não dá para questionar isso. O sistema no Brasil de poder faz o que quer. E se esse sistema agora também quiser aplicar a mesma penalidade que foi aplicada a Lula ao Jair Bolsonaro? Inventando, no caso de Bolsonaro, basta inventar qualquer coisa e prendê-lo. Bolsonaro tem seu nome incluído no inquérito do fim do mundo. Seus filhos também estão nesse inquérito do fim do mundo. Isso é uma suspeita, né? Porque a gente também nem tem a certeza absoluta sobre o que tem lá nesse inquérito do fim do mundo, porque ninguém teve acesso a ele. Então, o destino político de Bolsonaro vai depender também muito da força de seus inimigos políticos. Os inimigos já cumpriram a primeira parte da missão, que foi impedir que Bolsonaro ganhasse a eleição. A parte 2 é a que prevê uma punição maior para que Bolsonaro não tenha condições de ser o líder que ele projeta ser da oposição ao presidente Lula. E nessa questão de sucessão presidencial também muito antecipada, tem aí outros players que vão surgir e um que já está colocado na pista, que é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, esse sim, candidatíssimo total ao Palácio do Planalto na próxima eleição, já que ele vai deixar o governo de Minas ao final de seu mandato. Muito bem. Olha, eu vou pedir para exibir aqui, Constantino, eu vi que você me pediu a palavra, deixa eu só exibir uma imagem aqui que o nosso Edu Novak me passou. Essas imagens que vocês estão vendo agora são imagens da rodovia Castelo Branco, aqui em São Paulo. Como vocês podem ver, 3, 4 faixas estão praticamente aí tomadas por alguns manifestantes, apoiadores do presidente da República, e apenas uma faixa de livre circulação. E o que aconteceu exatamente aí? A tropa de choque, ela estava presente na Castelo Branco justamente tentando desmobilizar essa manifestação por ordem, inclusive do governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, buscando que houvesse essa desmobilização para a via ser desinterditada. O que houve? Esses manifestantes estão justamente dizendo em alto e em bom tom que não sairão da Castelo Branco enquanto não houver uma nova eleição no Brasil. São falas que a nossa equipe de jornalismo está registrando aqui para que eu possa passar para todos vocês, mas são falas por parte aí desses 50, 40, 60, 100 pessoas, enfim, não dá para a gente quantificar ao certo quantas pessoas estão tomando agora a rodovia Castelo Branco, reiterando mais uma vez que não sairão das ruas caso não haja uma nova eleição no país. A gente continua exibindo aqui essas imagens para vocês e outras imagens também das manifestações que acontecem não apenas aqui em São Paulo, mas em outro país. Constantino, por favor. Paulo, por motivos muito óbvios, eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras, né? Todos nós hoje em dia. E o momento é delicado do país. Então eu vou começar dizendo o seguinte: para mim, nós fomos
vítimas da eleição mais manipulada da história. Né? O TSE virou um partido de oposição, isso não é aceitável, o Lula não deveria ser candidato num país sério, né? Foi um malabarismo que o soltou e o tornou elegível, a gente viu a censura sendo imposta, não podia lembrar que ele era ele, coisas muito ruins aconteceram. E eu entendo o desespero de uma boa parte do povo que olha para isso de forma desesperançosa. E acha que nós já viramos a Venezuela. Acabou. Então, quando você não enxerga luz no futuro, você vai pro tudo ou nada. O problema de ir pro tudo ou nada é que normalmente é um ato desesperado de quem não tem nada a perder. E aí vem todo o meu ponto. O Bolsonaro teve 58 milhões de votos, aumentou no segundo turno, o Congresso deu uma guinada mais à direita, em que pese ali uma turma que surfou onda e é fisiológica, e portanto não é muito confiável. Nós temos governos importantes, como São Paulo e Minas Gerais, com gente séria e dedicada ao país e antipetista. Então eu vejo que a premissa que alguns estão aceitando de que já acabou, né, é uma premissa equivocada. Eu coloco em xeque, óbvio que eu entendo que é arriscado você deixar essa turma voltar ao poder com a cabeça que eles têm e com um clima que eles estão vindo de vingança e não só vingança, como lembrou o Serrão, querendo destruir a alternativa política que se criou, o nome popular que é Jair Bolsonaro. Então tudo isso tá em aberto. Eu não trato com desdém e desprezo quem está adotando essa premissa. Eu apenas discordo dela. E aí vem o mais importante, eu discordo também dos métodos. O presidente reforçou a importância de não virarmos o monstro que estamos combatendo. Jogar nas quatro linhas, respeitar o direito de ir e vir. Quem chama de terrorista, caminhoneiro, trabalhador, é quem chama de libertador, aí sim, vagabundo, criminoso, terrorista do MTST, do Black Lives Matter, da Antifa. Gente que promove quebra-quebra de forma deliberada, que vai lá quebrar banco, vitrine, que até assassina gente, né? Como o caso lá dos Black Blocs. Então, temos que traçar essa linha divisória. E é o momento de criar uma trincheira dentro das regras do jogo, em que pese ser um jogo viciado. Eu até lembrei no Twitter, teve gente que não gostou da comparação, que a Argentina foi campeã da Copa do Mundo em 86. E nas quartas de final todo mundo lembra do gol de mão do Maradona. Não tinha VAR. E não dava para melar por conta disso a Copa do Mundo. As instituições foram se fortalecendo a posteriori. Então, não foi tudo a perder. Essa premissa, para mim, ela é equivocada. O Brasil tem forças para reagir a isso. E digo mais, o sistema que é podre e carcomido é o que é. Não adianta ser um idealista revolucionário, jacobino, isso é muito perigoso, né? O sistema é o que é, a gente tem que ir melhorando ele. Esse sistema é mais forte do que o Lula e do que o PT em seu totalitarismo. Nós vimos isso no impeachment da Dilma. Então, se o Dirceu chegar com ousadia demais, o sistema vai repelir. Essa é a minha análise, é a minha visão. Não interessa ao sistema que o Brasil vire a Venezuela. E eles impediram esse destino lá atrás. Então, de novo, Paulo, e só para terminar minha análise mais longa um pouquinho, o povo despertou, o povo está atento, não vai aceitar passivamente uma grosseria dessas. E é muito importante as pessoas pensarem no day after. Eu quero uma bala de prata, estão sempre esperando uma carta na manga, o presidente está jogando xadrez 4D. Tá, e aí? E o dia seguinte? Chama as Forças Armadas, que é o que muita gente aí quer. E o dia seguinte? O Brasil vira um pária internacional, de fato, ele não é. Com o Bolsonaro ele não foi. Isso é narrativa pipérrica. Não é. Agora, vira um pária internacional, se acontecer algo dessa natureza, né? E o dia seguinte, o que acontece? Estão pedindo nova eleição com cédula de papel. Alguém acha que isso vai acontecer? Não, não vai. Óbvio que não vai. Então é preciso aqui pensar com a cabeça, com alguma frieza e não com o fígado. O fígado é mau conselheiro. Eu sou muito simpático a todos que estão hoje revoltados e desesperados.
Eu discordo dos métodos. Muito bem. Piperno, coloca novamente essas imagens pra gente, Edu, por favor, porque essas imagens são ao vivo, inclusive da rodovia Castelo Branco, que nós estamos acompanhando aqui. São algumas pessoas, estamos falando aí de 100 pessoas, 200 pessoas, enfim, eu não consigo quantificar, mas não é um número gigantesco de pessoas. Nós temos um repórter lá, Edu, nós temos o Márcio Reis, é isso? Vamos conversar um pouquinho com ele, Piperno, se você me der, você e o Serrão me derem um minuto, deixa eu ir para Castelo Branco, porque eu quero conversar com o Márcio, justamente para entender um pouco mais o tamanho, a dimensão da quantidade de pessoas que a gente tem. Márcio, você está na escuta? Ótima tarde para você, meu amigo, tudo bem? Quantas pessoas tem por aí? Ótimo. Ótima tarde, Paulo, todos que acompanham aqui o 3,1 Jovem Pan. Bom, aproximadamente cerca de 200 pessoas estão aqui mobilizadas ainda, mesmo após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. E é bom a gente frisar que os dois lados da Avenida Castelo Branco, onde estou aqui, próximo à altura do número quilômetro 26, está fechado parcialmente. 3 lados dela estão fechados e eles deixam somente uma via para acesso. Aí os únicos caminhões que passam são caminhões de alimento, caminhão com item hospitalar, somente esses caminhões, carros e motos também podem passar, são os únicos que estão passando, isso nos dois sentidos da via. A gente conversou com um dos representantes aqui da manifestação e ele disse que esse movimento não é em função de Jair Messias Bolsonaro, ele é em função de não aceitarem o novo presidente, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, e que vão permanecer aqui, só tiram o pé aqui da avenida com uma nova eleição auditável. Essas são as informações que a gente colheu aqui junto aos manifestantes. Muito bem, Márcio, muito obrigado pelas suas informações. O Márcio, diretamente da rodovia Castelo Branco, para trazer informação diretamente para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Ricardo, por favor. Bom, primeiro em relação às pessoas que querem novas eleições, elas terão novas eleições em 2026. Não me consta que elas tenham meios para ficar na rua até, né, com esses próximos 4 anos. Isso é uma farsa. Isso é uma forma de você promover convulsão social e já jogar a culpa em quem vem aí. Primeiro, hoje o presidente Bolsonaro fez mais uma vez um discurso candidato. Ele precisa se avisar que a campanha já acabou. Quando ele fala de liberdade de expressão, de mídia, quando ele fala, por exemplo, de que ele lutou contra o sistema, isso dentro da campanha eleitoral, ótimo, ele tem todo o direito de se pronunciar em relação a isso, mas acabou. Isso não cabe mais, isso não cola mais, isso não está em jogo. Não é isso que a gente está avaliando agora. E não é isso, e não é essa necessidade de curto prazo que o país tem. Não é a necessidade de curto prazo que o país tem de voltar a funcionar. Então, veja, por exemplo, você tem aí vários aviões que desembarcariam no Brasil, a gente vai contar. Você tem, por exemplo, gente sendo transportada em condições precárias de saúde e que está correndo risco de vida. Você já teve acidentes, você teve muita coisa, transporte de grãos, transporte de comida, transporte de bens perecíveis que corre sério risco. Você tem gente que pagou para produzir isso e está lá parado. Então você tem uma série de problemas econômicos em relação a isso. E essa turma quer realmente que o Brasil se torne um par internacional. Porque entre domingo e ontem, o novo presidente eleito recebeu mensagens de mais de 100 chefes de Estado. Todos os principais chefes de Estado do mundo já entraram em contato com o Brasil, coisa que antes, em relação ao anterior, se hesitava um pouco. Né? Por exemplo, o presidente Biden, e foi inclusive cumprimentado pelo presidente Bolsonaro só um mês depois da sua eleição, demorou 1 hora para cumprimentar o novo presidente do Brasil. Então, há sim uma questão de uma imensa diferença em relação ao prestígio internacional. Então não se trata disso, não é isso que a gente vai colocar em jogo e colocar em xeque. Até porque o Brasil não anda lá com essa bola toda efetivamente. O que nós temos que resolver é a questão de curto prazo. Se o sistema atuou contra o presidente Bolsonaro, como ele disse, é uma opinião dele. Da mesma forma que muita gente do PT reclamou que em 2018, quando o Lula era o favorito em pesquisa, Lula foi preso. Né? Foi preso e depois, inclusive, o juiz que o condenou pela primeira vez foi declarado suspeito. E aí, o sistema atuou mais lá ou atuou mais aqui? Será que se Lula tivesse a possibilidade de ter concorrido em 2018, a gente teria tido Bolsonaro? Não sei.
A gente vai ter essa dúvida para sempre. O fato é que agora o país precisa reagir em relação a isso. As forças de segurança, inclusive que já foram acionadas, muitas delas provocadas aí com atraso, tem sim que tomar suas atitudes e assumir as suas responsabilidades, como aliás alguns governadores já estão fazendo, até porque eles não querem ver a vida parar nos estados deles. Constantino, eu vou passar a bola para você, porque nós estamos falando aqui, como o Márcio Reis bem trouxe a informação diretamente da Castelo Branco, de 200 pessoas, no caso específico da Castelo Branco, que está interditando uma das principais rodovias do país. E o que está acontecendo agora é justamente uma organização por parte das torcidas organizadas de se unirem para tentar furar o bloqueio das rodovias por parte dessas pessoas. Você acha que no final dessa história, da maneira como nós estamos, nós podemos ter uma guerra civil aqui? Mas eu podia comentar antes do Costa? Posso só pedir para o Constantino comentar essa? Eu vou ser breve, senão eu vou ser breve. Eu venho fazendo essa análise há algum tempo. Hoje nós tivemos a notícia também da Mônica Bergamo na Folha dizendo que o MTST queria mandar gente lá, o exército do Boulos ou do STED, que é o MST. Eu fiz análise há muito tempo. O fato é o seguinte, esticaram demais a corda. As narrativas pitérnicas, elas são cúmplices de um sistema podre que jogou muito sujo para eleger o seu... eu não posso nem usar o adjetivo, prova de que foi sujo o jogo, né? O seu favorito, né? É evidente que hoje em dia a principal ameaça ao Brasil vem dessa gente limpinha, e muitos que são formadores de opinião ou até jornalistas que compactuam com essa sujeirada toda. Eles fingem que não existiu a imundície. Esses são meus principais adversários. Porque o STED, todo mundo já vê a carranca. Mas o repórter, o jornalista que chega limpinho de gravata, falando assim, as instituições funcionaram perfeitamente. Um tem direito de reclamar, como o outro também já reclamou. Esse é cínico e agente de desinformação. Então é óbvio que o jogo foi muito pesado e sujo e algo precisa ser feito quanto a isso, para não se repetir daqui na frente. Meu problema, volto a repetir, Paulo, é de método. É o risco de o Brasil cair numa guerra civil, numa convulsão social. Eu não desejo isso. E aí vem os argumentos do tipo, é fácil você falar quando você mora longe. É o contrário. O fato de eu morar longe podia me tornar um incendiário. Não sou eu que vou pagar o pato. Então eu estou preocupado com o Brasil. E eu estou querendo evitar isso. Veja, o que aconteceu aqui nos Estados Unidos deve servir de lição. Aquela invasão do Capitólio no 6 de janeiro forneceu aos adversários dos conservadores todo o pretexto possível para o que eles fizeram por 4 anos. Que foi inventar a história, a narrativa pipérnica americana, usar o FBI para perseguir os conservadores. Eles ficaram em regozijo, eles ficaram em polvorosa com o que aconteceu ali. Eles até hoje só falam disso. Aqui nos midterm elections só falam disso. 6 de janeiro, Capitólio, eles são fascistas, eles são golpistas. Vocês querem fornecer para um piperno da vida tudo o que ele deseja, que é ver bolsonaristas agindo como petistas? É isso que vocês querem fazer? Eu não. Eu quero continuar esfregando na cara de pipernos da vida que eles são hipócritas e agem com base em duplo padrão. Senão, agora sim, por favor. O fato mais grave... Perdão, me perdoe. Hoje foram 2 vezes contigo, mas eu preciso ir para Castelo Branco agora, conversar com o nosso Márcio Reis, porque ele tem mais informações. Ele, se eu não me engano, está com o coronel, certo, Márcio? Ótima tarde para você, você tem mais informações. Tô com o Capitão Glauco aqui da Polícia Rodoviária, ele vai informar pra gente uma informação muito importante. Parece que a Castelo começa a ser liberada. Capitão Glauco, em qual quilômetro ela começa a liberação? Nesse momento, está tendo atuação do policiamento rodoviário e do batalhão de choque no quilômetro 20 da Castelo Branco, sentido capital, no pedágio. Esse é o primeiro ponto, sentido capital. Tem um outro ponto no 25, após esse ponto eles vão deslocar para o 25, iniciar as negociações lá, para liberar toda a Castelo Branco, sentido capital. E aí, o último ponto, eles virão para cá, que é o sentido interior. A ordem é desobstruir a Castelo Branco toda. E eles estão obedecendo de forma consensual ou está tendo que ter alguma outra medida mais forte? Nesse primeiro ponto, os manifestantes estão aceitando a ordem para a liberação
situação e não está tendo confronto com a polícia. Tá certo, obrigado, capitão. Então tá aí, informação, parece que Castelo Branco começa a ser liberada, reforçando lá no quilômetro 20. A gente tá aqui no 26, ela vai ser liberada aos poucos. Que bom, Márcio. Pelo menos você traz boas notícias aí pra gente. São 5 horas e 30 minutos. Serrão, por favor. O fato mais grave que aconteceu hoje não foi nem essas manifestações de caminhoneiros em todo o Brasil, contando também com a participação de outros profissionais, empresários que são da categoria. O fato mais grave foi a ameaça por escrito do MTST de que ele iria entrar em campo fora das 4 linhas da Constituição para combater esses manifestantes e tirá-los de lá. E exigindo. A polícia vai ter que dar o mesmo tratamento que deu aos bolsonaristas. Isso aí é de uma gravidade terrível, porque esse era o esqueminha montado para vir. Olha, o que eles pensaram fosse acontecer? Na hora do conflito, o conflito podia gerar morte. Na hora que gerasse morte, poderia demandar aí uma intervenção de forças armadas ou do Exército, Marinha e Aeronáutica. Era tudo isso que eles queriam para sacramentar a maldita narrativa de golpe que Bolsonaro não quer dar e ainda acrescenta. Não tem a menor condição de dar, nem se ele quisesse, tá? As Forças Armadas brasileiras não compactuam com nenhum tipo de golpe. Não tem o menor interesse em intervir no processo político. Aliás, eu faço sempre, vou fazer todo dia essa pergunta, ela vai perguntar. Política vai ser o protesto político tem que ser tratado como